Imagine caminhar por um terreno árido na Jordânia e, de repente, encontrar algo que esteve oculto sob a terra por 10.000 anos. Estátuas humanas, silenciosas e enigmáticas, esperando pacientemente para serem redescobertas. Seus olhos, grandes e penetrantes, parecem atravessar o tempo, fitando quem ousa encará-los, como se guardassem segredos de uma era esquecida. Ain Ghazal, nos arredores de Amman, esconde essas figuras misteriosas. Elas foram descobertas por acaso nos anos 80, quando uma escavação comum revelou algo extraordinário. Artefatos que desafiam tudo o que pensamos saber sobre nossos ancestrais e suas crenças. Prepare-se para mergulhar em um mistério ancestral. Aqui vão 10 curiosidades bizarras e inexplicáveis sobre as estátuas de Ain Ghazal, que continuam a intrigar arqueólogos e fascinar o mundo até hoje. Esqueça pirâmides e Stonehenge. As estátuas de Ain Ghazal são quase 5.000 anos mais antigas e permanecem um dos maiores mistérios da arqueologia mundial. Descobertas em 1983, nos arredores de Amman, na Jordânia, essas estátuas surpreenderam os pesquisadores pela sua idade e sofisticação. Criadas por volta de 7.250 a.C., elas antecedem a invenção da roda e da escrita, e foram feitas em um período em que a humanidade ainda dava seus primeiros passos na agricultura. Feitas por alguns dos primeiros agricultores do mundo, as estátuas eram moldadas com uma mistura de gesso, junco e betume, materiais inovadores para a época. Com olhos grandes e expressivos, elas sugerem uma espiritualidade tão antiga que não deixou textos, apenas pistas visuais e materiais. Alguns estudiosos acreditam que as estátuas representavam ancestrais, deuses ou espíritos protetores, mas até hoje, ninguém sabe ao certo seu verdadeiro propósito. O que sabemos é que estamos olhando para a pré-história da religião e da arte, um elo perdido entre o mundo material e o espiritual, criado por mãos humanas há quase 10.000 anos. Ao invés de pedra ou bronze, essas estátuas pré-históricas foram moldadas com gesso de cal, um material surpreendentemente sofisticado, feito a partir da queima de calcário e misturado com água, cinzas e até mesmo restos orgânicos encontrados nas cozinhas da época. Esse gesso era aplicado sobre um esqueleto de juncos, plantas abundantes em regiões alagadas, fáceis de coletar e modelar, formando a base interna das esculturas. Para os detalhes, como óleos e maquiagem, era usado betume preto, uma substância natural parecida com piche, extraída do solo. O brilho escuro do betume dava vida e expressão às estátuas, sugerindo intenções simbólicas, como proteção espiritual ou destaque para o olhar. O uso desses ingredientes de cozinha revela uma mistura de química, biologia e arte, muito além de simplesmente empilhar pedras. Pesquisadores acreditam que a escolha desses materiais tinha também um significado ritualístico. O gesso, por exemplo, era associado à pureza e renovação, enquanto os juncos simbolizavam ligação com a terra e a água. Descobertas como as estátuas de Ain Ghazal na Jordânia mostram que essas técnicas eram dominadas há mais de 9.000 anos. Cada peça é um testemunho da engenhosidade e do simbolismo das primeiras sociedades humanas, que transformavam materiais simples em arte cheia de mistério e significado. O que mais chama a atenção nessas figuras milenares são os olhos, enormes, ovais, escuros, quase hipnóticos, feitos de materiais como betume, conchas e calcário. Eles parecem olhar através de você, criando uma conexão inquietante, como se guardassem segredos de um passado distante. Muitos arqueólogos acreditam que esses olhos exagerados tinham um propósito. Talvez representar vigilância divina,
ou servir como ponte entre o mundo humano e o espiritual. Curiosamente, essas estátuas são encontradas em sítios como Tel Brak, na Síria, datando de mais de 5.000 anos atrás. E seus olhos continuam a fascinar estudiosos e visitantes. O olhar delas atravessou milênios e ainda nos desafia, como se pedissem para decifrarmos seus mistérios. Em escavações surpreendentes, arqueólogos descobriram 2 esconderijos contendo 32 figuras pré-históricas, muitas delas em fragmentos. Essas peças estavam enterradas há milênios, protegidas do tempo, e só recentemente vieram à luz graças a técnicas modernas de escavação e restauração. Entre as figuras, há bustos, estátuas de corpo inteiro e algumas com características realmente intrigantes, como exemplares de 2 cabeças. Uma anomalia que desafia explicações simples e fascina especialistas. Essa dualidade nas esculturas sugere um simbolismo profundo, que pode estar ligado a crenças religiosas ou mitológicas da época. Alguns estudiosos acreditam que as 2 cabeças representariam entidades gêmeas, deuses protetores, ou até mesmo a ideia de múltiplas personalidades divinas. Outra hipótese sugere que essas figuras simbolizariam a dualidade da vida e da morte, do dia e da noite, ou de forças opostas que regem o universo. Não são simples retratos de pessoas comuns, mas representações carregadas de significado. Essas estátuas fazem parte de um sistema simbólico complexo, que ainda intriga arqueólogos e historiadores. Curiosamente, algumas delas apresentam inscrições ou marcas misteriosas, que até hoje não foram totalmente decifradas, aumentando ainda mais o mistério em torno dessas figuras enigmáticas. O mais curioso, as estátuas foram enterradas com cuidado sob o piso das casas, muitas vezes deitadas, ou em círculo. Esse ritual sugere que eram vistas como sagradas ou perigosas demais para permanecer entre os vivos. O enterro pode ter sido uma forma de desativá-las, ou um adeus simbólico aos ancestrais. Um mistério que só aprofunda o fascínio. As estátuas têm corpos achatados, braços finos e cabeças grandes, nada anatômico. O foco está na cabeça e nos olhos, sugerindo que o espírito era mais importante que o corpo. Talvez representem fantasmas, ancestrais ou seres do mundo espiritual. Suas formas etéreas são puro simbolismo. Apesar do minimalismo, algumas estátuas mostram vestígios de pintura-maquiagem de betume e até penteados gravados no gesso. Isso revela preocupação com aparência e individualidade, mesmo há 10.000 anos. Cada detalhe é uma pista sobre a estética e cultura desse povo. As figuras de 2 cabeças intrigam. Seriam gêmeos mitológicos, a união de mundos, ou xamãs em transe. Sem textos, só resta especular, mas mostram um pensamento simbólico avançado. Conceitos que ainda hoje nos desafiam. Por volta de 6.500 e os a.C., o povo de Ain Ghazal desapareceu sem deixar rastros. A tradição das estátuas sumiu junto, esquecida por quase 9.000 anos. Sua redescoberta em 1982 ressuscitou um capítulo perdido da humanidade. Hoje, as estátuas estão em museus na Jordânia, Paris, Londres e Washington. Apesar de sua importância, permanecem pouco conhecidas do grande público. Não têm a fama de Nefertiti, mas são um segredo arqueológico esperando ser descoberto. Seus olhos enigmáticos continuam a nos encarar, convidando à reflexão. As estátuas de Ain Ghazal são portais para um passado esquecido, levantando mais perguntas do que respostas. Elas nos lembram que civilizações inteiras podem desaparecer, deixando apenas mistérios. O que você acha que as estátuas de 2 cabeças significam? Comente e compartilhe.
Curta, inscreva-se e ative o sino para mais mistérios históricos. Até a próxima!